Olá, sou Hugo Mizukami e eu compartilho minhas pesquisas, minhas experiências que podem te ajudar no seu desenvolvimento espiritual para você poder ter mais harmonia consigo mesmo ou consigo mesma e também com o universo. Então hoje vamos refletir sobre um tema que eu acredito que envolve várias pessoas no mundo inteiro. Porque quando nós estamos tristes, nós queremos sair da tristeza. Mas às vezes ficamos presos nela e não encontramos caminhos para sair dessa situação. Então hoje nós vamos refletir sobre como lidar com a tristeza. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, das várias dicas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia, ou possa ajudar alguém com essas dicas. Lembrando que eu faço live todas as segundas-feiras às 19h19. E eu transmito essas lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E cada dia com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Leonice Maria Viana, boa noite, Leonice. Seja bem-vinda. Boa noite, mãe. Cristina, boa noite, Cristina. Érica, boa noite. Maria Cristina também, boa noite. Andréia, boa noite. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Então, prosseguindo aqui. Então, fique à vontade também para comentar, que eu vou acompanhando no chat, tá bom? Comentar ou perguntar, tirar alguma dúvida ou discordar de alguma coisa que eu falei, fiquem à vontade, tá bom? Estou acompanhando aqui. Então, como a tristeza ela age em nós? Eu peguei algumas referências, peguei algumas ideias de um livro chamado O Lado Bom do Lado Ruim, do Daniel Martins de Barros. Então peguei algumas ideias desse livro aqui que eu achei bastante interessante. O lado bom do lado ruim. Então ele fala assim que quando nós estamos tristes, a nossa energia diminui. E como que nós ficamos? Qual é a nossa aparência quando nós ficamos tristes? Normalmente nós abaixamos a cabeça, abaixamos até o olhar. Reduzimos o tom de voz. No mundo animal, a tristeza, esses sinais de abaixar a cabeça, abaixar o olhar, eles representam um sinal de submissão, mostrando que o animal não está afim nem de brigar, nem de reagir. Então, qual o lado positivo da tristeza? Bom, por fora, a expressão de tristeza pode nos proteger das agressões. E por dentro, pode fazer com que nós nos tornemos mais pensativos, com reflexões mais profundas, e nós nos tornemos mais sensíveis com o que ocorre no ambiente. Boa noite, Rosa. Boa noite, Sueli. E boa noite, Sônia. Sejam todas bem-vindas. Então, o que pode nos levar à tristeza? Por exemplo, quando alguém nos ofende. Já aconteceu uma vez, eu estava saindo do apartamento e no apartamento vizinho tinha uma criança com a mãe dela que estavam chegando lá no apartamento. E quando a menina olhou para mim, a menina tinha uns 4 aninhos de idade, né? Ela olhou para mim e falou assim, como ele é baixinho. Aí eu até comentei assim, olha, se você não comer, você não vai crescer como a sua mãe cresceu, vai ser baixinho como eu. A mãe dela vibrou, né, quando eu falei isso. Mas quando a criança falou, como você é baixinho, eu não me ofendi, porque eu sou baixinho mesmo, não tem como negar isso. Agora, se eu ficasse ofendido, significa que eu não estou me conhecendo.
Da mesma forma, quando alguém chega e fala assim, ô japonês, fazer o quê, né? Eu sou japonês mesmo, eu sou descendente de japonês, sou brasileiro, mas descendente de japonês. E fazer o quê? Então eu tenho que me reconhecer como eu sou. Então quanto mais nós nos conhecemos, menos nos ofendemos com as coisas que vêm de fora. E aconteceu também com Madre Teresa, acho que muitos já devem ter ouvido esse caso. Uma vez a Madre Teresa estava pedindo esmolas, aí chegou para um determinado moço e pediu esmola para ele, esticou a mão e pediu esmola. E nisso o moço cuspiu na mão dela. Ela guardou esse cuspe, essa saliva e falou, olha, isso para mim tá bom. E agora para as minhas criancinhas, o que você pode dar? Então é a forma como nós lidamos com as situações, né? Aconteceu também com Buda, com outros grandes mestres, essa mesma situação. E as pessoas não se sentiram ofendidas, porque elas se conheciam. Então, a partir do momento que nós nos conhecemos, nós não nos ofendemos com coisas que são realidade, né? Então, por que nós ficamos ofendidos? Porque nós enxergamos os defeitos e as sombras das outras pessoas. Da mesma forma que as outras pessoas enxergam também as nossas sombras, enxergam os nossos defeitos. Mesmo aqueles defeitos, aquelas sombras que nós queremos esconder, as outras pessoas às vezes conseguem enxergar em nós. Então, quando nós ficamos ofendidos, será que poderia ocorrer da outra pessoa ter descoberto essa sombra em nós? Então, nesse caso, quando nós ficamos ofendidos, o que é que nós perdemos? Perdemos o nosso status, a imagem que nós tínhamos perante as outras pessoas, nós perdemos, porque eles descobriram alguma coisa em nós. Só que tem um detalhe, quando nós sentimos tristeza, a tristeza serve para nós como um alarme. E esse alarme pode estar nos avisando sobre a nossa humildade, sobre a importância de nós reconhecermos que nós não somos humildes o suficiente para reconhecermos as nossas sombras. Boa noite, Eleni, boa noite, Elza. Sejam bem-vindas. Vamos seguindo. Então, o que mais pode nos deixar tristes? Quando alguém não faz algo que nós queremos. Quando as pessoas não prestam atenção nas coisas que nós fazemos com tanto carinho e as outras pessoas tratam isso com indiferença. Então isso também nos traz tristeza. A tristeza também pode vir através de um sentimento de culpa, de algo que nós fizemos ou de algo que nós não fizemos. Pode acontecer também do sentimento de culpa acontecer por algo que nós fizemos e não saiu como nós esperávamos. Ficamos tristes também quando as pessoas nos tratam com ignorância, de forma intolerante. As mágoas antigas também nos abatem, nos levam à tristeza. Quando nós somos abandonados no meio de tarefas difíceis, nós também ficamos tristes. Então nós estamos realizando tarefas em um grupo e de repente, naquele meio das tarefas difíceis, algumas pessoas vão embora e nos abandonam, deixando-nos sozinhos fazendo aquela atividade. Então nesse caso nós podemos imaginar as crianças que trocam os estudos por jogos e outras distrações prazerosas no momento do estudo. E nós podemos esperar que o tempo renove a consciência de cada uma das pessoas. Uma outra coisa também que nos deixa tristes é quando nós ficamos perdidos no labirinto das várias atividades que nós temos para realizar. Significa que nós perdemos o foco nos nossos objetivos. Agora, a perda de um ente querido também traz tristeza, e é uma dor muito legítima e traz saudade. Mas não deve trazer o desespero, porque o desespero ocorre quando temos esperança que o caso possa ser revertido. Então, lembremos que as pessoas que se foram, eles continuam vivos em outro plano,
dependendo quase sempre da nossa conformação para que eles possam seguir o caminho deles. E o tempo vai trazer o consolo do reencontro. E também muitas pessoas, muitos parentes, muitos amigos que já se foram antes, esperavam ansiosas pelo reencontro lá do outro lado. Então a questão é como nós podemos lidar com a nossa tristeza. Então, inclusive, esse tema que eu estou comentando hoje foi uma pergunta que foi feita em uma das lives com relação à tristeza. Então eu resolvi escolher o tema para hoje e aprofundar um pouquinho mais no tema da tristeza. Então, quando nós estamos tristes, existem algumas formas que nós podemos utilizar para lidar com essa tristeza. Então, como nós podemos lidar com a nossa tristeza? Bom, se o fardo parece muito pesado para nós podemos lembrar das pessoas que nós pudemos ajudar com uma simples frase que saiu da nossa boca. E da mesma forma podemos ajudar várias e várias vezes dessa forma, ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação. Mas uma coisa que nós não devemos fazer é listar as nossas frustrações e todas as coisas que nos causam tristeza. Porque se não tiver um fim útil para essa lista, ela pode nos levar a uma situação de vitimismo. Fazer uma lista para mostrar, olha só a vítima que eu sou, né? Isso não é bom, porque isso vai paralisar a cada um de nós. E muitos de nós paralisamos a nossa vida pensando em algo que perdemos em algum momento da nossa vida. E essa paralisação pode levar décadas e pode levar até uma vida inteira. Então é importante a gente tomar cuidado, prestar atenção com as coisas que nos paralisam. Então, enquanto nós não fecharmos os ciclos em determinadas situações que não podem ser mudadas, como, por exemplo, a perda da juventude, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, enquanto a gente não fecharmos esse ciclo, elas vão continuar consumindo as nossas energias e também consumindo o nosso tempo. E com isso ela vai dificultar a nossa caminhada para frente. Então é importante a gente fechar o ciclo, tomar uma decisão e fechar aquele ciclo para seguir o caminho em frente. E com relação a isso, eu tenho um exemplo aqui. Um exemplo bem simples. Imaginem que nós estamos numa cafeteria, aí serve um café e coloca uma bolachinha ou coloca um chocolatezinho do lado do café, do lado da xícara de café. Só que nós estamos fazendo regime, não estamos comendo nem bolachinha, nem aquele docinho, nem o chocolate que vem junto com o café. Aí nós ficamos pensando assim, e agora, eu vou comer ou não vou comer? Se a gente ficar nessa dúvida, como ou não como, a gente começa a tomar o café e fica olhando para aquele chocolate que está na beira lá do pires. Vou comer ou não vou comer? E a gente toma outro golinho de café e fica olhando, vou comer ou não vou comer? Então aquilo vai paralisando a gente. Agora, se a gente tomar uma decisão, falar assim, não vou comer, aí pega aquela bolachinha, ou pega o chocolate e dá para uma outra pessoa, aí já resolve aquele caso, aquele assunto e a gente continua tomando café. Ou se não, a gente come de uma vez e continua tomando café. Então é importante a gente fechar um ciclo, tomar uma decisão em algum momento de fechar o ciclo para a gente poder continuar seguindo em frente. E quando nós nos paralisamos em uma situação, nós não saímos desse estado de tristeza, estamos atraindo energias do mesmo teor, que vai potencializar as nossas tristezas. E quando nós conseguimos renovar esse caminho, as energias vão também ser renovadas, elas vão alterar de acordo com o novo caminho que a gente escolheu. A Rosilene entrou, boa noite Rosilene, a Irene também entrou. Érica escreveu aqui, a solidão gera tristeza. É verdade, a solidão, o abandono também gera tristeza, né, Érica? Bem lembrado. Então vamos refletir sobre isso também, né? Tia Lourdes disse boa noite, tia Lourdes. Então sejam todas bem-vindas.
Então nós vemos no mundo muita incompreensão, muita discórdia e muita violência. Vemos também muitos vícios de várias formas. Mas é nesse mundo que nós recolhemos a preciosa matéria-prima para formar as nossas próprias ideias e a gente poder discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, e tomar ações para que nós possamos contribuir positivamente na melhoria desse mundo. Nós vemos também muita perversidade no mundo, mas também é nesse mesmo mundo que nós adquirimos conhecimento para nós aperfeiçoarmos a nossa fala. Assim como nós encontramos pessoas que ouvem essa palavra de forma respeitosa, como vocês que estão me ouvindo aqui na live ou no vídeo gravado. Então nós vemos também muitas oportunidades de perdição, de tentação que existem no mundo. Mas é nesse mesmo mundo que nós encontramos trabalho, onde nós adquirimos experiência e sabedoria. Então, independente das acusações que nós fazemos do mundo, nós vemos que o mundo é uma obra-prima da criação. E o mundo continua produzindo frutos e está sempre renovando e está orientando e guiando o nosso processo para que nós possamos também sustentar as nossas esperanças de renovação. Então tudo depende do ponto de vista. Então existe o lado bom e existe o lado ruim. Então depende o ponto de vista que nós estamos vendo. Então da mesma forma é a tristeza, que pode ser ruim ou boa, dependendo do nosso ponto de vista. E a minha ideia aqui é ampliar essas possibilidades de outros pontos de vista, para poder te ajudar ou ajudar outras pessoas que estejam precisando desse auxílio. E que da nossa parte, que nós possamos doar ao mundo o mínimo que nós recebemos dele, compreendendo e servindo também aos outros, sem atribuir os erros ou os desajustes que nós vemos no mundo. E lembrando que muitos desses erros e desajustes que nós vemos no mundo também estão dentro de nós. É importante ver o que nós estamos olhando fora e procurar dentro de nós o que aquilo representa dentro de nós. Então, por isso, reforçando aqui o livro, que eu peguei algumas ideias desse livro, o lado bom do lado ruim. Para quem não estava aqui no começo da live, que eu comentei que eu peguei algumas ideias desse livro e também outras obras e também das minhas experiências e estudos. Então aqui é o lado bom do lado ruim, do escritor Daniel Martins de Barros. Na verdade ele é médico. Ele é médico, colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, além de doutor em Ciências e bacharel em Filosofia pela USP. Dalene disse boa noite. Noêmia, boa noite a vocês. A Dalene me chamou de doutor, mas é importante, eu não sou médico não. Muito obrigado pelo doutor, mas eu não sou médico. O médico é, por exemplo, aqui o Daniel de Barros, ele é médico, mas não é o meu caso. Então eu tenho estudado assuntos nessa área, para poder me ajudar. E eu estou compartilhando essas experiências de estudos, pesquisas que eu venho realizando, para que de repente você possa utilizar também na sua vida e possa te ajudar. Ô Marco, boa noite, seja bem-vindo. Então, prosseguindo. Então, tudo o que acontece na nossa vida é uma mensagem de Deus ou do universo que está tentando equilibrar o nosso mundo interior. E onde nós não vamos encontrar essas respostas?
quando nós estamos nos apegando a coisas e pessoas. Ou quando, por conta da tristeza, nós nos trancamos em algum lugar solitário e ficamos cultuando a irritação, alegando que os nossos melhores amigos não nos entendem, e aí nós perdemos horas que poderiam ser aproveitadas para nós irmos de encontro a outras pessoas que também estão passando pelo sofrimento causado pela tristeza. E quando nós vamos de encontro a outras pessoas que estão passando por sofrimentos, ou mesmo que não estão passando, junto delas, 1 minuto de conversação, ou uma pequena migalha do que restou de nós, serviria para compreender a nossa situação. E também quando nós nos mantemos na tristeza, nós desvalorizamos as sugestões que trazem oportunidades de autossuperação. Quando nós ficamos presos na tristeza, nós vamos percebendo com o tempo que essa busca não está sendo suficiente, não está resolvendo os nossos problemas, mas que nós gostaríamos de ser poupados dessa dor da tristeza. E aí temos a tendência de culpar o mundo e esperar que alguém ou o destino nos traga a milagrosa alegria. Então, se nós estamos esperando benefícios gratuitos por parte de Deus ou por parte do universo, apenas porque nós realizamos algumas ações solidárias, nós podemos lembrar de uma forma mais profunda como ocorre a lei de causa e efeito. Nós sempre receberemos de volta o que nós dermos de nós. Então, para nós termos amizade, é necessário nós darmos simpatia. Para nós termos carinho, nós precisamos dar, por exemplo, gentileza. Se queremos ter respeito, nós devemos respeitar. Ou se nós auxiliamos, nós vamos receber cooperação. Se nós estimulamos o bem, nós vamos receber alegria. Com essa conscientização crescente dentro de nós, vamos tendo entendimento da lei de causa e efeito, onde a tristeza... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Bom. Então, com essa conscientização crescente em nós, nós vamos entendendo a lei de causa e efeito, onde a tristeza é o resultado de ações que nós tomamos lá no passado e que nós mesmos criamos para nós mesmos. E isso foi causado através das nossas próprias ações, dos nossos próprios comportamentos, das emoções e sentimentos inadequados. Então, nesse momento, é importante nós não ficarmos nos culpando por nós termos agido errado naquela época, e sim nós assumirmos a responsabilidade. Porque com relação à culpa, é importante a gente lembrar que naquela época, as ações que nós realizamos de forma incorreta no passado foram frutos do nosso conhecimento naquela época. E agora, com mais conhecimento, com mais experiência, nós podemos modificar o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Então é importante a gente não ficar com a culpa, porque a culpa vai paralisar. É importante a gente assumir a responsabilidade e buscar a reparação por isso. Então, a gente assumir a responsabilidade de tudo que está acontecendo na nossa vida, que foi provocado por nós mesmos em algum momento da nossa vida. Então, aí está a importância de nós encontrarmos a causa que provocou esse resultado. E aí veremos também que o bem que nós doamos também retorna para nós. E aí pode surgir a pergunta, né? Mas eu faço coisas boas e não recebo coisas boas. Qual a resposta para isso então? Se em algum momento nós levamos alegria às pessoas, e em outro momento produzimos algum sofrimento, a nossa vida fica dividida entre a felicidade e a infelicidade, porque nós atraímos ambas as coisas para nós. E não são
apenas as pessoas envolvidas que vão nos dar o retorno. O ambiente também vai nos responder pelo modo de como nós estamos agindo com eles. Então, quando a gente fala assim, mas eu faço coisas boas e não recebo coisas boas, talvez porque estamos vendo apenas uma pequena parte do cenário. Analisando a lei de causa e efeito, pode ocorrer de nós estarmos recebendo o que nós fizemos em vidas anteriores. Por isso que o entendimento da lei da reencarnação ou da palingenesia, conforme a ciência define a reencarnação, ela amplia a nossa visão de vida e também amplia a nossa visão do mundo. Não significa que, entendendo a reencarnação, nós vamos deixar de sofrer. Na realidade, os sofrimentos ainda vão continuar acontecendo em outros níveis, mas vamos ter entendimentos do mundo que nos permitirão transformar o sofrimento em algum significado. E quando nós encontramos um significado, nós deixamos de sofrer, segundo o psiquiatra Viktor Frankl. Então, as sementes que nós estamos plantando hoje podem germinar e dar frutos nessa mesma encarnação ou em outras encarnações. Ou pode até ser que já estamos recebendo os frutos e nós não estamos prestando atenção nesses frutos. Nós não estamos tendo gratidão a Deus e gratidão ao universo por estarmos recebendo essas oportunidades. E também é importante lembrar que a alegria não vai retornar imediatamente, pois os efeitos da tristeza foram sendo construídos ao longo do tempo de maneira gradativa. Ou seja, as sensações desagradáveis da tristeza, elas vão ser reduzidas ou vão ser desconstruídas de forma gradativa também. Assim como nós formos construindo a tristeza, com o tempo nós vamos desconstruindo essa tristeza também. E lembremos que o sofrimento não vai durar a vida toda. Da mesma forma que nós conseguimos superar em outras situações, essa situação também será superada através dos nossos próprios esforços, da nossa vontade de mudar, fazendo com que o nosso nível de consciência se eleve através do conhecimento e da experiência. Então, nós não podemos buscar a solução nos outros, porque a resposta e a solução estão dentro de cada um de nós. Ilza disse boa noite Ilza. Ela disse boa noite, Hugo e todos. A Sandra também escreveu aqui, boa noite, gratidão. Gratidão é minha também por você estar aqui e por todos estarem assistindo essa live. Muito obrigado. A Sueli também entrou aqui no Instagram. É bem-vinda. Agora a pergunta que pode surgir é: como nós podemos encontrar a resposta dentro de nós? Então, em todas as situações de tristeza, há uma coisa em comum. Em qualquer situação que envolve tristeza, tem uma coisa em comum. Em todas elas, a perda está envolvida. Então, quando nós estamos tristes, ou quando nós ficamos tristes, significa que nós perdemos algo. É importante a gente parar para refletir o que é que nós perdemos e o que nós podemos fazer para superar essa perda. Quando os outros ficam tristes, eles também perderam algo. O que nós podemos fazer da nossa parte é nós evitarmos de nós causarmos a tristeza em outras pessoas, prestando atenção nas coisas que nós falamos, nas coisas que nós fazemos e que afetam as outras pessoas. Então, à medida que nós vamos entendendo as necessidades das outras pessoas, nós vamos entendendo também as nossas necessidades. Lembrando que o mundo à nossa volta reflete o que temos no nosso interior. Então, segundo Carl Gustav Jung, ele diz que se nós reprimimos um conteúdo, se nós desconsideramos ou não reconhecemos esses conteúdos psíquicos em nós, eles surgem como um sintoma ou como uma circunstância na nossa vida.
Então, o que está dentro de nós está também à nossa volta. A Ilza escreveu aqui: minha relação com as pessoas é boa, eu trabalho na saúde, quando fico de férias fico triste. Já penso quando me aposentar, sofro antecipadamente. Bacana esse seu comentário, Ilza. Mesmo estando de férias, nós podemos continuar ajudando as outras pessoas, de alguma forma, com o conhecimento que nós temos. Então, se nós procurarmos fazer, mesmo nas férias, um auxílio para uma outra pessoa, pode ser até pelas redes sociais ou por telefone, porque o contato atualmente está sendo meio complicado. Então, pode ser por telefone, ligar para a pessoa que está precisando receber uma voz amiga. Então, a gente pode sempre ajudar alguém. E da mesma forma, quando acontecer o momento da aposentadoria, muito provavelmente essa situação mundial já deve ter melhorado e nós possamos realizar também outros tipos de trabalhos voluntários, não apenas trabalhos voluntários que envolvem a internet, mas também o contato com outras pessoas. Então nós vamos poder em algum momento ajudar também outras pessoas. Quando nós realizamos esse trabalho de auxílio a outras pessoas, nós vamos encontrando esse significado em nós, vamos buscando também e vamos identificando quais são as nossas potencialidades. E assim vamos encontrando um sentido para a nossa vida. Então é importante, por exemplo, começar o mais rápido possível a realizar alguma atividade que possa ajudar a outra pessoa, mesmo estando de férias. Porque aí já passa a ser um exercício quando você se aposentar também. Mas obrigado pelo seu comentário, Ilza. A Delis disse boa noite. Boa noite, Delis. Então, prosseguindo aqui. Então, para um esquimó, o céu é um continente gelado, sustentado à base de focas e também à base de peixes. Agora, se nós olharmos o caso do selvagem na floresta, o paraíso para eles é ter caça o tempo todo. E há dentre nós, na humanidade, os que acreditamos que o céu pertence apenas a nós e àqueles a quem nós temos afeição. Mas na realidade o céu pertence a todos. Então, se nós transferirmos essas observações para o nosso dia a dia, não esqueçamos que as situações externas refletem o nosso mundo interior, segundo o nível de consciência que cada um de nós temos. Então, se nós permanecemos na cólera, tudo à nossa volta vai parecer irado. Se nós preferimos a tristeza, percebemos que por onde nós passarmos, vamos encontrar tristeza em todos os lugares. Se nós duvidamos de nós mesmos, ninguém vai confiar no nosso esforço. Se nós estamos habituados a perturbações e atritos, dificilmente nós vamos saber viver em paz conosco mesmos. Então, o mundo que nós respiramos estará em uma zona superior ou em uma zona inferior, vai estar numa zona torturada ou numa zona tranquila, de acordo com o que nós colocamos na nossa mente. Então, por onde nós passarmos, o nosso mundo externo expressará sempre o que nós pensamos dela. Porque da mesma forma em que nós medimos a natureza também vai nos medir. E conforme nós vamos percebendo esses sinais, junto com as pessoas que convivem conosco, vamos aprendendo a perceber que esses mesmos sinais estão presentes nas outras pessoas da nossa família universal. Então é importante a gente lembrar que toda subida ela vai exigir de nós dificuldades, ou ela possui dificuldades, e vai exigir de nós sacrifícios. Então sempre quando nós vamos subir, vai exigir de nós sacrifício, exigir de nós esforço.
Porém, se nós continuarmos exemplificando no bem, iluminando os nossos caminhos e os caminhos das pessoas que nós ajudamos, é uma forma de nós sairmos da tristeza. E de repente, se em um momento de tristeza alguém nos dilacera em pedaços, que os nossos fragmentos de luz possam espalhar por todos os lados como um rastilho de luz. O que seria um rastilho de luz? Então imaginemos uma pólvora colocada no caminho. Se a gente acende o fósforo e acende essa pólvora, ela vai montar um rastilho. Então quando nós fazemos o bem, iluminando os nossos caminhos, iluminando os caminhos das pessoas que nós ajudamos, quando alguém nos dilacerar, através da tristeza, que nós possamos, através dos nossos pedaços, fazer esses fragmentos se espalharem por todos os lados, como um rastilho de luz, iluminando em todos os lugares por onde ele se espalhar. Então a tristeza ou o sofrimento não são ruins. Depende da forma como nós lidamos com esses sofrimentos. Da mesma forma, também não existe uma emoção negativa. É necessário nós entendermos o que está causando o desequilíbrio, o que nós estamos perdendo. Então, quais são os lados positivos da tristeza? Opa, a tristeza tem lado positivo? Exatamente. A tristeza também tem lado positivo. Exteriormente, a tristeza pode estreitar os laços, aproximar pessoas que estavam afastadas e vem nos proteger quando nós estamos demonstrando a nossa vulnerabilidade. Cria também compaixão por parte das pessoas. Então, o compartilhamento da nossa tristeza com alguém que possa ceder os ouvidos para nos escutar, pode nos trazer conforto, pode nos trazer alívio, apenas pelo fato de nós podermos falar. Então aqui estão alguns lados positivos da tristeza. Então eu falei exteriormente e interiormente, quais são os benefícios, quais são os lados positivos da tristeza? Então quando nós ficamos tristes, a nossa sensibilidade fica mais aguçada. Nós ficamos mais pensativos e conseguimos ver, ouvir e sentir outras coisas que em uma situação normal nós não perceberíamos. Em uma situação de alegria nós não perceberíamos, por exemplo. Então assim nós fazemos reflexões mais profundas e ficamos mais atentos ao que ocorre no ambiente. E assim nós aprimoramos a nossa consciência através do nosso autoconhecimento. Então, às vezes, a vida tira algo de nós para nós podermos reorganizar a nossa vida e retomar o caminho que leva para frente e que leva para o alto. Então, eu trouxe uma referência também, eu já comentei alguma outra vez também em algum vídeo. Tem um vídeo chamado Divertidamente. É um desenho animado para adultos. Eu considero que é um desenho animado para adultos. Recomendo para quem não assistiu esse filme Divertidamente, que ele traz muitos conceitos da parte emocional. E aqui logo na capa tem uma pessoa, tem uma figurinha representando a alegria, né? E a tristeza também faz parte. Está aqui embaixo, a tristeza também faz parte desse filme. É um desenho animado bastante interessante que eu recomendo para quem não assistiu ainda. Então, quando vocês assistirem esse filme, prestem atenção na personagem Tristeza, a importância da personagem Tristeza. Não vou contar o filme não, senão vai perder a graça depois, né? Então, deixar vocês assistirem o filme. Então, se nós desejamos ou nós almejamos algo, procuremos aumentar o nosso auxílio aos outros nesse algo que nós almejamos para nós. Eu encontrei uma vez uma frase que diz assim: se você quer ter sucesso, ajude um número suficiente de pessoas a terem sucesso. Então, o que é o sucesso para nós?
pode ser prosperidade, pode ser uma paz interior, pode ser uma realização pessoal, uma realização profissional, plenitude, pode ser alegria, pode ser serenidade. Então, o que é que nós definamos como sucesso? Lembremos que o nosso serviço ao próximo, para que a outra pessoa possa atingir esse sucesso que nós estamos buscando, essa parte, esse serviço ao próximo, é a parcela mais importante. Na verdade, ela é a única capaz de sustentar toda a estrutura do sucesso que nós queremos atingir. Então, se nós queremos alguma coisa, procuremos fazer aos outros o que nós estamos buscando e possamos ajudar um número suficiente de pessoas para que nós possamos atingir o que nós queremos. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática no seu dia a dia ou possa ajudar alguém a aplicar na prática do dia a dia dela. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se teve algum conteúdo que te chamou a atenção, para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você tiver alguma crítica também, por favor, coloque alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, coloque no comentário, que eu faço a leitura de todos os comentários e respondo no prazo mais rápido possível. Agora, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo e acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações dos meus próximos vídeos. Então, gratidão a todos. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo live simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero vê-los nessas lives ou nos vídeos gravados. Que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Gratidão a todos vocês que me acompanharam aqui nessa live. Mauro, boa noite, Mauro. Bem-vindo. Neuza escreveu gratidão. Delis escreveu parabéns. Live bem esclarecedora. Obrigado, Delis. Ilza escreveu sim e muito obrigado, vou compartilhar. Obrigado, Ilza. Dalene escreveu gratidão. Gratidão a você também. Rosilene escreveu gratidão, gratidão também a você. Tia Lourdes escreveu gratidão pelos ensinamentos de hoje. Gratidão a você, Tia Lourdes. Elisângela também escreveu gratidão, gratidão também a você, Elisângela. Gratidão a todos e a todas que me acompanharam nessa live. Boa noite a todos. Tenha uma excelente noite de sono, de descanso. Que possamos refletir no que nós compartilhamos hoje e também que todos possam ter uma excelente semana e de repente aplicar alguma coisa que foi comentada hoje na live no seu dia a dia. A Sueli agradeceu e disse até segunda, boa noite. Até segunda, Sueli, boa noite. A Érica escreveu aqui, que bom que na tristeza tem um lado bom, aproveitar. É isso mesmo, Érica, vamos aproveitar também. E a Érica escreveu aqui, obrigado a você, Érica. Dalene escreveu, obrigado. Para você também, bom descanso. Muito obrigado, Dalene. Boa noite a todos.